Para ele, a música pode ser um caminho para ajudar em causas sociais e políticas, mas sem nunca abrir mão da liberdade criativa. Hoje você vai conhecer as histórias de um músico que despertou para a arte aos 9 anos de idade e, na adolescência, aprendeu a tocar violão. Em mais de 40 anos de carreira, fez parcerias com Arnaldo Antunes, Lenine, Pedro Luiz, Moraes Moreira, Zélia Duncan, e também teve suas canções interpretadas por artistas como Zizi Posse, Leila Pinheiro, Milton Nascimento, Lulu Santos. Compôs para a novela Roque Santeiro e, a convite de Tom Jobim, participou da trilha sonora da minissérie O Tempo e o Vento. Bateu a curiosidade? Então fica com a gente. Está no ar o Educação. Eu vou conversar com o cantor, compositor e músico, fundador da banda Boca Livre, Zé Renato. Muito bem-vindo, Zé Renato. Prazer conversar com você aqui no Educação. Prazer é todo meu poder estar com vocês aqui, contando um pouco da minha história. E trazendo histórias inspiradoras para a gente. Vamos voltar lá para a tua infância. Qual é a lição que você traz de lá? De algo que você ouviu do seu pai, da sua mãe, que fica ali martelando. Tem aquelas coisas que ficam igual um chicletinho, igual música chicletinho. Sim. Que não sai da cabeça, também tem aquelas falas de pai, mãe, professor. Claro, claro. O meu pai era jornalista, ele era cronista da noite, né, carioca, convivia com músicos, né, e jornalistas de uma geração muito importante do Rio de Janeiro, nos anos 60, né? Antônio Maria, por exemplo, Lúcio Rangel, e conhecia alguns músicos por conta da profissão, né? Silvio Caldas, por exemplo, era um amigo muito próximo da minha família, frequentava a minha casa, e eu cresci num ambiente muito musical por conta disso, né? Apesar de não ter nenhum músico na família, mas todos, né, meu pai gostava muito de música e tinha pela atividade dele profissional, então ele frequentava muitos shows e convivia de perto com artistas e tal, e eu cresci nesse ambiente, com essa trilha sonora, né, desde Silvio Caldas. Hein? Riquíssimo. Pois é, então eu vivia, a minha casa era constantemente, era uma trilha sonora que me marcou, né? Marcou a minha então, infância. Na verdade, não é um chicletinho, é um chicletão, né? A música ficou, é o que você traz de lá, é essa herança musical, você pode dizer isso? Exatamente, riqueza, porque exatamente, esse ambiente musical onde reuniões familiares sempre acabavam em saraus e música, né? E a partir do momento que eu aprendi violão, que eu fui, né, eu ganhei meu violão em 67, né? Então eu tinha aí mais ou menos, eu tinha 11 anos quando eu ganhei o meu primeiro violão, que aliás é assinado pelo Silvio Caldas. Eu nunca esqueci essa data porque tem a assinatura dele lá. E, a partir daí, eu estudei um pouco de violão, mas não estudei muito, porque eu tinha muita facilidade e comecei a ver que com os poucos acordes que eu aprendi ali, eu podia, sozinho, tirar músicas, tocar e tal, e isso eu começava também a ser solicitado, né? Meu pai, que adorava cantar, que não era, como eu falei, era jornalista, mas adorava a música. E quando eu tinha uma reunião familiar, ele começava a cantar e ele me convocava para acompanhá-lo e tal. E eu mesmo, sem saber muito aquele repertório, mas ia me virando ali. E assim eu fui construindo, fui me formando, na verdade. Aquilo ali eu não percebi, mas acabou sendo uma minha formação musical, né? Que hoje em dia eu posso avaliar isso de uma forma muito clara, que foi a partir desse conhecimento
musical que eu Desse tive apoio ali. que você recebeu, né? Um ambiente Exatamente, rico, exatamente. com apoio, porque você poderia ter Totalmente. um ambiente rico e, de repente, o seu pai fala, não, tudo bem, a gente gosta de música, mas isso aqui é só É, entretenimento, viu? Não é para você vir por exatamente, aí, não. é isso aí. Tem alguma frase deles que você lembra até hoje? Tem sempre frase de pai e de mãe, né? Que a gente não esquece. Tem alguma frase assim, ou em relação à própria música, ou em relação à vida? Olha, eu acho o seguinte, o que eu lembro, a minha lembrança da minha relação com os meus pais, né, especialmente meu pai, que tinha sabia né, dos, das alegrias e das dificuldades que era a profissão, né, na profissão, né, artística. Eles acompanhavam isso de perto. Ele tinha, claro, o glamour, né, o divertimento e tal, mas sabia que não era muito fácil. Então, ao mesmo tempo que ele via ali que eu tinha talento e tal, mas ele se preocupava também, natural. Mas nunca com uma atitude repressora, de não me incentivar, pelo contrário. Ele adorava, inclusive gostava de mostrar para as pessoas, né, como eu tocava, como eu sabia algumas músicas, ele tocando junto com ele. Então, a sua educação foi bem democrática, né? Você não teve uma educação muito... Assim, porque tem pessoas que às vezes falam, não, eu tive uma educação mais rígida, eu era cobrado, isso, naquilo outro. Pelo que você está me dizendo, a educação na sua casa era mais na base do papo, da conversa. Sim. Da conversa e também deixando os caminhos livres. A escolha, né? Exatamente. Para escolher o que você quisesse. Exato. Eu acabei até meio que fazendo um vestibular para comunicação. Sim. Fiz um vestibular para comunicação, cheguei a cursar, sei lá, um semestre. Foi quase meu colega, mas acabou... quase seu colega, exatamente. Meio que seguindo os passos do meu pai, na verdade, né? Mas naquele momento, quando eu fiz o vestibular, eu já estava absolutamente... A música já tinha tomado conta, né? Eu já sabia que, no fundo, eu sabia que a música era o caminho que eu ia seguir. Mas acabei fazendo comunicação, mas, ao mesmo tempo, a música, né, participando de festivais estudantis. As coisas já estavam acontecendo para você. Sim, já estavam acontecendo. Bem até antes disso. Agora, isso, pelo que eu entendi, quando você começa a chegar ali, né, próximo ao sucesso, próximo a aparecer, né, de as pessoas conhecerem você vem de uma escola que é autodidata, pelo que você contou. Tem muito disso. E você acha que o fato de você ser autodidata, ser um cara que vai lá, que procura informação, que não precisa necessariamente ter um curso ou ter, enfim, para aprender alguma coisa, ter um professor ali para aprender alguma coisa, que é um cara que busca, que é isso que a gente busca em educação, realmente é formar o aluno para que ele seja um autodidata, para que ele seja independente. Claro. Você acha que o que te levou a ter esse traço de personalidade, de ir atrás, de ser um autodidata? Porque isso não é, infelizmente, isso não é comum. Sim. E hoje com a internet, só para completar, hoje com a internet a gente tem tantas possibilidades, as coisas ficam mais fáceis. Tem mais possibilidades, né? As possibilidades são muito maiores. Naquele momento, no meu caso, eu vivi o meu início como profissional, já me encaminhando, né, para ser profissional de música. O Rio de Janeiro, que é a cidade onde eu sempre vivi, apesar de ter nascido no Espírito Santo, em Vitória, mas nunca morei lá, sempre vivi no Rio de Janeiro. Naquele momento, no final dos meados dos anos 70, início dos anos 80, a cena artística no Rio de Janeiro, ela tinha muitas alternativas para artistas que estavam iniciando, como eu. Então, isso também foi estimulante, né? Porque a gente tinha lugares, né, teatros e locais, por exemplo, como o Museu de Arte Moderna, que tinha uma sala onde aconteciam shows de artistas conhecidos e iniciantes. No Parque Lage, enfim, tinham vários lugares
onde a gente, na verdade, a gente se apresentava regularmente e ia formando um público, mesmo sem ser artistas, né, sendo artista novo, ainda sem disco, nada disso. Mas a gente ia formando um público, porque nos apresentávamos regularmente, tinha essa. Então, isso tudo fez com que ainda mais esse meu caminho né, de aprendizado fosse desenvolvido através de shows que eu via. Quer dizer, os meus professores, se eu fosse nomear aqui, foram os que eu assistia. Os shows que eu assisti, por exemplo, um show que para mim foi marcante. Foi um show que mudou absolutamente a minha. Ali, quando eu vi esse show, eu não tive dúvida nenhuma que a minha história estava ligada à música, que foi o Milagre dos Peixes, um show que o Milton Nascimento fez no Teatro João Caetano, com grande orquestra, regido pelo Paulo Moura, né, Nossa, enfim, com o Som Imaginário, que depois isso virou disco ao vivo e tal. Foi um show, para mim, marcante. Então, ou seja, para mim, assistir shows assim, como assisti esse do Milton, eram shows que quando eu chegava em casa, eu ia pegar o violão para fazer música, né? E ouvir também. Era a gente tinha diferente simplesmente de plateia. Era um olhar de quem estuda, era um olhar de isso, era um profissional. olhar de admiração, mas ao mesmo tempo é um olhar de quem está com ouvidos de aprendiz, né? Porque esse o grande que eu sempre procuro passar para as pessoas que né, quando me perguntam os caminhos e tal. É isso, eu sempre tive essa história do aprendiz, de poder de ouvir, por exemplo, uma coisa que também se perdeu, porque as coisas mudam, mas se perdeu um pouco, que foi a história de escutar discos, né? Escutar, mesmo numa plataforma digital e tal, mas é diferente, a gente tinha um ritual de pegar um disco, comprar um disco, reunir os amigos, né, músicos. Então a gente escutava, vendo a ficha técnica, vendo que músicos estavam tocando, prestando atenção num acorde tal, comentando. Isso numa reunião de amigos que a gente fazia com muita frequência, né? Saiu o disco novo, sei lá, né? Tô falando do Milton, por exemplo, do Milton. Então a gente comprava aquilo e ia para casa, fazia uma reunião com os músicos, né, os amigos e tal, e a gente ficava ouvindo e pegando o violão e tentando tirar as músicas. Quer dizer, o meu aprendizado foi muito assim, né? Foi assim que realmente a minha formação musical foi por aí. Não, eu acho que é isso. E você vem dar essa dica para reforçar para o pessoal, porque às vezes as pessoas ficam, rede social, gastam um tempo em rede social é muito bacana, mas tem tanta coisa na internet que você pode aprender, e com essa coisa Sim. de ser autodidata, né, de ir lá, buscar, pesquisar, e você é um grande exemplo disso. Então, acho que é uma história assim, que vai realmente o que eu acho que muita gente. Eu acho que o que as pessoas devem buscar e que talvez, por exemplo, as plataformas digitais, né, que hoje em dia viraram, né, as referências para se ouvir disco, né? A única coisa que ainda é um pouco deficiente são as informações. Isso sim, ainda acho que isso eu sinto falta disso, da informação a respeito. Eu sinto falta de maior cuidado, né? De saber de que música, de quem a autoria das músicas, que nem sempre eles colocam, né, a autoria certa, os músicos que estão né, quem está tocando, quem fez o arranjo, enfim. Eu acho que tem os benefícios, mas tem essas outros. Essas outras coisas, Zé, eu acho que tem a ver também com a gente, e isso quem faz pesquisa tem que aprender a saber onde buscar. Sim, sim. Porque a informação. Exatamente. Qual é a fonte disso? Onde que eu estou buscando essa informação? Qual é o site? Exato. Enfim, quem está dizendo isso? Né? Exato. É a autoridade que está dizendo isso? Quem está falando? Então, acho que é muito importante. Eu queria que você contasse histórias. Você compôs tantas músicas, tem um trabalho tão vasto e diversificado também dentro da tua proposta. Mas eu queria que você contasse a história a gente sempre tem essas curiosidades da composição, de alguma composição de música que tenha sido assim inusitada para você, que você falou assim, caramba, ou
Ou eu não sabia Ah, compor assim, ou sim. eu não imaginava qualquer coisa, algo assim que seja. Você ainda não tenha contado para ninguém, porque jornalista gosta disso, gosta de novidade. Olha, Histórias. olha, na verdade, quer dizer, as minhas, as minhas histórias de música, elas são sempre ligadas a isso, um pouco ao acaso, quer dizer, não tenho muita. Eu tenho por hábito, quer dizer, trabalhar mais durante a noite, a madrugada e tal, quando a cidade dorme, né? E eu Uhum. fico mais com mais me sinto mais à vontade para, eu acho que aí vem a criação, vem as ideias, elas fluem com mais clareza, com mais tranquilidade e tal. Mas, de qualquer maneira, a música ela acontece, às vezes, de forma que você não espera, né? Como aqueles sons que ficam ali rondando, e às vezes, e tem Igual momentos até que eu quero mosca, me né? livrar, eu fico tentando me livrar disso e não consigo. Então, aí eu acabo. Antigamente, por exemplo, quando não tinha celular, eu corria para o orelhão, né, para o telefone público Uhum. e gravava na minha secretária eletrônica, gravava as ideias. Jura? Olha É, eu só. gra... Tem que criar estratégia, gente. Então eu fazia isso. Eu gravava os pedaços de música que me vinham na cabeça e tal. Aí chegava em casa, né, ficava lá e ia conferir a secretária eletrônica para poder organizar e tal. Então esse processo é muito assim, é uma coisa meio anárquica, porque não tem muito, É louco, é louco, é louco. entendeu? Fica Não um tem negócio na muito. cabeça, É, né? porque você E fica com aquela história na para onde você cabeça vai, o e negócio está ali e tem que. é. E tem uma Não. hora que você tem. Eu sinto assim que é uma forma de se livrar daquilo, porque senão não sai da cabeça, sabe? Quem trabalha, quem é compositor, acho que entende um pouco, talvez entenda melhor o que eu estou dizendo, porque tem horas que vem as ideias, elas vêm, as melodias, no meu caso, eu não sou letrista, sou melodista, né? Componho Uhum. sempre com parceiros e tal. Mas essas melodias elas ficam aqui rondando. Às vezes eu estou querendo fazer outra coisa, estou na O praia, sei tananã, lá. tananã, fica, É, né? aí vem As aquelas coisas. notas. Agora recentemente, por exemplo, antes de eu gravar, eu fiz um disco, quer dizer, recentemente, porque com a pandemia parece que, mas já faz antes da pandemia, eu lancei um disco sobre Paulinho da Viola e tinha uma música, uma ideia de arranjo, que eu estava exatamente na casa de um amigo meu, no aniversário de um amigo meu, Davi Tigel, meu companheiro, né, que foi meu companheiro no Boca Livre, aniversário dele, e estava conversando com alguém e começou, e aí veio uma música que eu estava ali querendo, que eu já estava querendo resolver há muito tempo, e a ideia veio e eu tive que sair, pedir licença, fui até o banheiro com o celular, gravei o que eu tinha que gravar e voltei para a festa. Então, assim, esse é um processo de composição que às vezes rola, né? Não é só estar em casa, pegar o violão e fazer. As músicas elas não têm Uhum. muita hora para acontecer, né? E É as a coisa do músicas artista, né? exatamente, é Sim. porque a gente está entregue a isso. Eu me entrego totalmente a isso. Eu deixo né, as ideias elas vêm. É Eu porque o tenho, claro, processo criativo não é uma máquina, a criação não é uma máquina, funciona agora. Não... Claro que tem os momentos que você para e fala, não, agora eu vou, sim, porque é a sim, questão da transpiração, mas a claro, claro. inspiração vai te perseguindo. Sim, sim, sim. E tem assim. E eu não consigo, nesse momento, né, quando a criação ela começa a acontecer de alguma forma, naquele momento eu não sei se aquilo realmente é uma coisa que eu vá depois eu vá achar bom ou não. Tem coisas que você Uhum. faz sei lá, grava, acha uma maravilha na hora, no dia seguinte você joga no Nossa, lixo, entendeu? nem fala. Né? Mas com Isso aí, escrever, né? Você a escreve, gente depois, aí você acha linda, no dia seguinte você olha e fala assim, fui eu que escrevi isso, meu exatamente. Deus, É, vou botar tem que jogar aqui. no lixo. Pois é. Eu tenho várias coisas assim, né? Às vezes gravo milhões de ideias com o celular e tal, depois vou deletando várias, algumas ficam, um pedacinho, enfim. É um processo fascinante, na verdade, para Sim, quem. agora, Zé, você, mais de 40 anos num É, mercado que oscila,
tendo passado por uma pandemia, Sim, e várias coisas desde o início da sua carreira. A gente vai falar de pandemia daqui a pouquinho, que eu quero falar com você. Mas qual é o lema, né? Qual é o lema do Zé Renato? Qual é o teu lema? Depois de tantas coisas que você aprendeu na vida, como é que você encontra o teu centro hoje, diante de uma sim. adversidade, enfim, diante da vida? Olha, tem uma palavra que é bom, liberdade, que é uma palavra que sempre, nunca, ela sempre fez parte da minha vida, mesmo no momento em que eu não tinha capacidade de entendê-la de fato, mas sempre teve, né? A liberdade, isso sempre existiu. E a diversão no sentido que eu comecei a fazer música, como eu te falei no início, primeiro tendo aulas de violão, mas chegou um momento que eu vi que eu não estava me divertindo tanto com as aulas. Mas quando eu comecei a descobrir, né, meu próprio caminho e conseguir aproveitar, não desvalorizando o que eu aprendi, que foi ótimo. Todo aprendizado. O meu aprendizado, sim. E depois eu também passei por alguns, tentei fazer faculdade de música, cheguei a cursar licenciatura um pouquinho e tal. Tive aulas de música assim, com alguns professores ótimos, mas é que eu tinha dificuldade em me adaptar a esse estudo, né, formal, porque eu já tinha, na verdade, A liberdade de construído buscar a suas liberdade, informações. exatamente. Já tinha construído uma maneira própria de me movimentar na música, né? Então, esse ingrediente, voltando só à coisa da diversão, que também é uma palavra que está sempre presente comigo desde criança, porque quando eu estou me divertindo, aí tudo vale a pena, entendeu? Então, às vezes, tem situações difíceis, não muito confortáveis, mas quando tem uma diversão, quando tem um prazer e tal, eu não deixo, eu procuro realizar, não fico, Você sabe? procura Eu sempre. cultivar esse espírito em Esse você. espírito, Está exatamente, eu livre, mantenho esse espírito que solto. exatamente, é um espírito que vem comigo desde criança, com a minha relação com a arte e com a vida de uma forma geral, mas estamos falando aqui, né, da profissão e tal. Então, isso eu sempre tenho esse ingrediente da diversão, da liberdade presentes, né, Perfeito. comigo. Com relação à pandemia, a gente sabe que, Sim, principalmente para os músicos, para os artistas, né, em termos sim, profissionais, foi muito complicado. Vocês foram os foi, primeiros a sair, estão sendo os últimos a voltar. Como é verdade. que foi esse período para você? Que lições, que a gente está caminhando para o final mesmo do programa, que lições a pandemia veio trazer para você? Que reflexões ela veio trazer para você? Olha, a pandemia, ela nos obrigou, de uma certa forma, a rever muita coisa da nossa vida, né? As nossas relações familiares, né? Porque você tem que estar o tempo todo, tivemos que ficar muito tempo, né? De uma forma que a gente não estava habituado, né? A ter uma relação com a vida de uma forma cada vez mais verdadeira, no sentido de encontrar o que é o principal, o que importa na verdade, o que importa fazer, ou seja, na relação, né, com as pessoas ou com a sua vida profissional e tal. O que é de mais importante que a gente tem, aonde a gente tem que ser, né, que está inteiro. Então, assim, durante a pandemia, por exemplo, o Boca Livre acabou, né? Uhum. O grupo que eu participava mais né, que foi importantíssimo na minha história, referência, onde as pessoas acabou porque chegou um momento que eu tive que fazer uma escolha de estar conectado com uma história de liberdade, de preservação da vida, né? De preservação da vida é isso, preservar a vida. Eu acho que isso talvez tenha sido a coisa mais importante da gente
ter uma valorização da vida como a gente talvez nunca tivesse tido, né? Da vida, com certeza, com certeza. Né? Do Quer dizer, amor. te levou para e eu acho que levou muita gente para isso. Sim, O que sim. que eu preciso realmente? Porque agora eu estou aqui em casa, eu estou comigo, eu tenho que ficar comigo ou com a minha família Isso. e com a minha família. E eu preciso, né? Aí a gente para, porque aquela correria de vou pegar metrô, de tem que parar o táxi, Exatamente. chegar a tal hora em tal lugar. Isso para. E aí você deve ter sido bem difícil para você, porque há muitos anos, né, Sim. na formação Sim. da banda, então você acaba formando uma família, como aqui eu tenho uma família, porque a gente até brinca que tem que ser um casamento, e de repente a gente se depara, porque que eu acho que ocorreu pelo que eu li e pelo que você está falando, Sim. uma questão de diferenças de pensamento, mas no momento que para você foi chave, porque óbvio que nesses anos todos que vocês estiveram juntos, aconteceram divergências de pensamento. Isso é Sim, normal, sim, claro. né? Normal. Né? Décadas. Sim. Mas chegou num ponto que a divergência realmente para você ali foi uma coisa de, né, ou tudo ou nada nesse momento. Exato, está relacionado a isso, a preservação da vida. Não, a pessoa que, por exemplo, não quer se vacinar, ela não está querendo preservar a vida. Ela não está querendo nem a dela, nem a das outras pessoas que cercam, porque a gente está falando aí, né, não é só cuidando da gente, a gente tem que estar pensando na gente na humanidade. Né? Então é isso que eu acho que, né, essa foi é o lado difícil da pandemia. Agora teve só. Agora, como é que ficou dentro de você, Zé? Uhum. Porque a gente sabe que muitas pessoas se desentenderam, famílias pararam de se falar. Sim, sim. Enfim, como é que você lidou com isso dentro de você? Porque, óbvio, se você trabalha com um grupo há muito tempo, você tem um carinho por esse grupo, e aí chega essa divergência, Claro. e aí há um racha. Como é que saiu assim o seu coração em relação a isso? Porque a gente sabe o que é certo fazer, mas nem sempre o que é certo fazer não é doloroso. E eu acredito que isso que você fez, que você achou que era o certo, claro que te causou uma dor, mesmo você tendo que ter uma atitude mais incisiva. Sim. Isso foi um processo, na verdade, né? Isso não aconteceu de repente, isso durou mais ou menos 2 anos. Teve essa questão que acabou sendo a questão que causou a cisão, né? O meu afastamento definitivo, que foi a questão da vacina e tal. Mas isso foi um processo de 2 anos. Mas como é para você por dentro a questão do desapego, que as pessoas falam tanto? Desapegar de uma vida, de um trabalho. Sim. Mas como é que você lida com o desapego? Como é que você faz isso? Nessa questão, especialmente, eu acho que eu parei no momento que eu ainda tenho um apego pelo trabalho, onde as memórias, as lembranças e os ensinamentos de tudo isso, dessa experiência que eu passei com o Boca Livre, elas estão vivas ainda. Então, eu acho que isso, para mim, foi fundamental. Foi chegar à conclusão que... Você está dizendo que você ficou com as boas coisas. Exatamente, eu fiquei com as boas, com o que eu aprendi, com o que tinha de bom na história. Isso que eu tinha. Ainda tenho, não o Maurício, que a gente se afastou completamente, mas Davi, Lourenço, meus ex-companheiros, são pessoas que são amigos que vão ser para o resto da vida. Né? E musicalmente, o meu amadurecimento como músico, né, tudo que eu aprendi ali, isso continua presente e vai continuar para o resto da vida. Então, hoje em dia... Por que eu te fiz essa pergunta? Porque é um luto. Sim, com certeza, com certeza. Não, e me faz falta. Eu agora, uma coisa, agora vamos falar do lado bom da pandemia, né? Eu tive a oportunidade de conhecer várias pessoas, né, em lives e vendo, né, algumas pessoas que eu já conhecia mais ou menos, já tinha ouvido falar e tal. E aí consegui me conectar também com outros artistas, né? Por exemplo, tem um grupo vocal de Minas, são meninas, 3 meninas, chamada Amaranto, com quem eu já fiz algumas postagens junto com elas, estou desenvolvendo um trabalho com elas. De uma certa forma, elas estão me repondo esse lado do trabalho vocal, que eu tenho uma paixão por isso, né? E queria, de uma certa forma, em algum momento continuar, não com Boca Livre, mas assim, isso sempre
foi um desejo de, em algum momento, poder me reconectar isso de alguma outra forma, e isso está acontecendo, né? Fazendo um trabalho com elas, enfim. Então, o que fica do que você falou, né? Ficar com as partes boas, Isso. desapegar, tentando mudar a vida, abrir novos Sim, horizontes. sim, exatamente, exatamente. Eu acho que a vida ela oferece tantas boas oportunidades que a gente não pode abrir mão disso, né? Acho que a gente não pode abrir mão de preservar e de aproveitar as oportunidades, especialmente num país, falando aí musicalmente, num país tão maravilhoso musicalmente como o Brasil. Eu tento usufruir o máximo disso. Poxa, nossa, e quanta riqueza, quantos ritmos diferentes, tudo É. diferente. Mas a gente está no final do programa, a gente já encerrou o tempo. Você desculpa, eu estava te cortando exatamente por causa disso, porque eu quero te fazer uma última, na verdade, um pedido. Eu queria que você compartilhasse com a gente aqui alguma mensagem que você acha importante que a gente receba agora para se inspirar, para viver melhor. Enfim, a gente está agora, né, nessa virada aqui do ano. Então, o que você teria para dizer para a gente nesse momento, Zé? Olha, eu queria. O que eu posso dizer para vocês são os meus sentimentos, é o sentimento que eu tenho em relação à esperança, sabe? Eu acho que isso sempre foi também uma palavra que sempre esteve presente, por mais difícil que o momento seja e que está sendo ainda, estamos passando por ele e tal, mas que a gente não perca a esperança, né? E que a gente conserve a nossa capacidade de acreditar na bondade, sabe? No amor, nas relações amorosas, da gente ter uma relação amorosa com as pessoas. Isso, eu acho, é o que pode levar a gente a ter a esperar que todas essas questões, que são por mais difíceis que sejam, que elas se transformem, que elas se modifiquem, que elas melhorem. Né? Mas eu acho que a gente tendo esse sentimento, né, da esperança e de ter, né, essa capacidade de doar amor, eu acho que isso é o que pode, que me movimenta, que me move, e espero que é o que eu desejo para as pessoas. É isso aí, é tão importante falar disso. E eu vou falar de mais uma coisa assim, que às vezes eu escuto. Não é questão de sentimentalismo. Quando a gente fala aqui, os convidados, eu falo, né, Zé, a gente está falando de amor, a gente está falando de uma coisa tão importante, está falando de solidariedade, sabe, de colaboração, no lugar da competição. É disso que a gente está falando, não lá do Walt Disney, não é isso que a gente está falando. Porque, sabe, às vezes, você falar em amor, engraçado, às vezes fica um pouco, assim, as pessoas falam, ai, em amor, ai, não tem nada a ver, ai, todo mundo fala isso. Não, a gente passou por uma situação muito dura e a gente tem exemplos disso, de vida, de pessoas, das famílias, das pessoas que conseguiram realmente essa união, conseguiram passar por isso de uma forma mais amena, vamos dizer assim. Sim. Mas é isso aí, é isso mesmo. Zé, acho que a gente precisa disso. Muito obrigada por tudo que você ensinou aqui para gente. Parabéns pelo seu trabalho, sucesso. Quero ver as novidades. Você falou que vem com novidade aí, que está bebendo em outras fontes, como se diz. É isso aí. Olha, eu que agradeço aqui, foi ótimo conversar com você, né, com vocês, e desejo aí um ano ótimo para todo mundo. Tá bom, muito obrigada para você também. Feliz Natal, feliz Ano Novo. E segura aí que eu vou me despedir do pessoal e já volto para a gente conversar. O nosso programa fica por aqui. Na segunda-feira que vem tem muito mais, às 9h da noite. Educação, se você não se envolver, não cola. Saúde, saúde e até lá!